Imagine uma cena aterrorizante. Um homem possuído por milhares de demônios, vivendo entre túmulos, gritando dia e noite. Agora, pense no momento em que esses demônios, ao encontrar Jesus, imploraram para serem enviados a um rebanho de porcos. Essa história não só revela a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual, mas também traz lições profundas sobre o poder divino e como isso se aplica à nossa vida. Ao final deste relato, você terá uma compreensão mais clara sobre a magnitude desse encontro e o que ele significa para nós. Tudo começa nas margens do Mar da Galileia, em uma região conhecida como a Terra dos Gadarenos. Jesus, após acalmar uma tempestade, desembarca com seus discípulos. Ainda surpresos pelo milagre, eles mal pisam em terra firme quando são confrontados por uma visão assustadora. Um homem possuído por demônios corre em direção a eles. Este homem vivia em um estado que pode ser descrito como infernal. Ele habitava entre os túmulos, um lugar impuro para os judeus. Estava nu e constantemente se ferindo com pedras. Ninguém conseguia contê-lo, pois sua força era sobre-humana, causada por uma legião de demônios que o possuíam. O encontro entre Jesus e este homem é dramático. Ao ver Jesus, o homem corre e se prostra aos seus pés, enquanto os demônios que controlavam seu corpo reconhecem a autoridade de Cristo. Gritando, eles pedem a Jesus para não os atormentar, mostrando o quanto o poder divino os aterrorizava. Jesus, em um gesto de autoridade, ordena que os demônios se identifiquem. Legião, respondem, indicando que milhares de espíritos malignos estavam atormentando aquele homem. O pedido dos demônios para entrar em um rebanho de porcos parece estranho, mas revela algo profundo. Na cultura judaica, os porcos eram animais impuros e os demônios, sabendo que seriam derrotados, queriam ao menos permanecer no mundo físico, mesmo que isso significasse habitar em porcos. Jesus, com uma palavra, permite que eles entrem nos animais, que imediatamente se lançam de um precipício, afogando-se no mar. Esse evento demonstra tanto a autoridade absoluta de Jesus quanto a natureza destrutiva dos demônios. Os habitantes da região, ao verem o que aconteceu, ficam aterrorizados. O homem antes possuído agora está em paz, vestido e em perfeito juízo. No entanto, em vez de celebrarem o milagre, os moradores, com medo do poder que testemunharam, pedem que Jesus vá embora. O homem liberto, por sua vez, deseja seguir Jesus, mas Cristo o envia de volta para sua casa, com a missão de contar a todos sobre o que Deus havia feito por ele. Essa história nos ensina várias lições poderosas. Primeiro, o poder de Jesus sobre o mal é absoluto e até os demônios mais poderosos se submetem à sua autoridade. Segundo, a transformação que Jesus traz é total e profunda, restaurando vidas de maneiras que desafiam a compreensão humana. Finalmente, ela nos lembra da importância do testemunho pessoal. Aquele homem liberto se tornou um embaixador do reino de Deus, levando a mensagem de esperança e salvação à sua comunidade. Assim como ele, somos desafiados a refletir sobre nossa própria vida. Estamos dispostos a aceitar a transformação que Jesus oferece ou, como os moradores daquela cidade, preferimos nos agarrar ao familiar, mesmo que isso signifique perder uma nova vida? O homem, liberto dos demônios, obedeceu a Jesus e voltou à sua terra natal, compartilhando com todos o que havia acontecido. Ele não era mais o pária atormentado que assustava a todos. Sua história se tornou um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. E assim, por onde passava, sua narrativa despertava admiração e curiosidade, levando muitos a considerar quem era esse Jesus que tinha poder para transformar alguém tão perdido em um homem são e livre. Enquanto o homem testemunhava, a multidão ainda lidava com o medo e a perplexidade diante do que presenciaram.
A transformação dramática do homem possuído e a destruição do rebanho de porcos geraram perguntas profundas na mente dos habitantes. Por que algo tão extraordinário havia acontecido? E quem era realmente esse homem que possuía poder sobre as forças espirituais? No entanto, o medo parecia sobrepujar qualquer desejo de aprofundar o entendimento. Em vez de buscar mais a respeito de Jesus, eles preferiram afastá-lo, temendo o impacto que sua presença poderia trazer ao seu modo de vida. Jesus, por sua vez, aceitou o pedido deles e partiu, sem impor sua presença. Isso revela algo crucial sobre o caráter de Cristo. Ele não força a sua vontade sobre ninguém. Embora tenha o poder de mudar tudo à sua volta, ele respeita o livre-arbítrio daqueles que o rejeitam. Mesmo assim, a semente do Evangelho foi plantada através do homem que fora liberto, que agora era um embaixador da graça de Deus, em uma região que antes estava imersa em trevas espirituais. Por outro lado, o impacto daquela libertação foi profundo, não apenas na vida do homem, mas em toda a região da Decápolis. O testemunho desse ex-endemoniado foi a primeira faísca de luz em um território gentil, abrindo caminho para futuras missões de evangelismo que mais tarde alcançariam aquelas cidades. A história desse homem serviu como uma prova concreta de que Jesus não veio apenas para os judeus, mas também para aqueles considerados impuros ou alheios à promessa. O Evangelho, através de sua vida transformada, começou a ressoar entre os gentios. Mesmo sem Jesus estar fisicamente presente naquela região, a obra dele continuou se expandindo através desse homem que foi liberto, mostrando que o impacto de um encontro verdadeiro com Cristo é muito maior do que a presença física. A transformação da vida de alguém, guiada pelo poder de Deus, é capaz de atravessar fronteiras, preconceitos e barreiras culturais. A decisão de Jesus de deixar o homem em sua comunidade, ao invés de levá-lo consigo, também carrega uma lição importante. Nem todos são chamados para seguir fisicamente a Cristo como discípulos itinerantes. Muitos são chamados para testemunhar em suas próprias casas, em suas próprias terras, para aqueles que os conhecem bem. Assim, aquele homem, com sua história de libertação e cura, pôde alcançar pessoas que talvez nunca tivessem escutado ou visto Jesus pessoalmente, mas que, ao testemunharem a transformação radical em sua vida, foram impactadas e atraídas para a mensagem de salvação. Essa história continua a nos lembrar de que o poder de Jesus não tem limites, nem geográficos, nem espirituais. Ele é capaz de transformar até os mais desesperados e rejeitados, trazendo cura, restauração e um novo propósito. Ao mesmo tempo, nos desafia a considerar onde e como podemos ser testemunhas do que ele fez em nossas vidas. Assim como aquele homem liberto, somos chamados a compartilhar o poder transformador de Jesus com o mundo ao nosso redor, seja em nossa cidade, em nossa comunidade ou além dela. A história também nos faz refletir sobre nossa própria receptividade ao poder de Deus. Podemos nos perguntar: quando confrontados com a presença de Jesus em nossas vidas, qual é a nossa resposta? Será que também por medo ou por apego ao que nos é familiar, pedimos que ele se afaste? Ou somos como o homem liberto, prontos para seguir a Jesus e espalhar as boas novas da transformação? No final das contas, a história do endemoniado gadareno nos ensina que Jesus tem poder absoluto sobre todas as forças espirituais e que ele deseja trazer libertação a todos os que estão presos em correntes espirituais ou emocionais. Essa libertação não apenas transforma nossas vidas, mas nos dá um novo propósito, o de testemunhar e compartilhar essa mesma libertação com outros. A história ainda continua, pois o poder de Jesus não tem limites de tempo ou espaço. Ele continua a transformar vidas até hoje. E assim como aquele homem,
podemos ser instrumentos da graça divina, proclamando a bondade de Deus a todos que nos cercam. Que possamos sempre lembrar que, em Cristo, a libertação, a cura e a nova vida são promessas reais e acessíveis a todos que se aproximam dele. Enquanto o homem liberto continuava seu testemunho pela região da Decápolis, sua história se espalhava rapidamente, causando admiração em todos que a ouviam. Aqueles que o conheciam em seu estado anterior, como o homem possuído que vagava entre os túmulos, agora o viam transformado em alguém pleno de sanidade e propósito. Esse milagre pessoal começou a tocar os corações das pessoas, provocando questionamentos profundos sobre quem era esse Jesus e que tipo de poder ele exercia. À medida que o homem compartilhava sua história, não havia como negar o impacto da transformação em sua vida. Sua libertação das forças demoníacas não foi apenas um evento isolado. Ela ecoou como um sinal do reino de Deus, se manifestando até mesmo em regiões gentias, entre aqueles que não eram judeus. E o mais significativo foi o fato de que Jesus o deixou com a missão de ser uma testemunha em sua própria comunidade, demonstrando que a mensagem do Evangelho não tinha fronteiras religiosas ou culturais. O poder de Cristo era para todos. Por outro lado, o medo que dominou os habitantes daquela região ainda persistia. Apesar da evidência do poder restaurador de Jesus, eles não estavam prontos para abraçar essa mudança. Muitos preferiram continuar com suas vidas como eram, sem o desafio de encarar a presença divina de maneira mais profunda. Isso nos lembra que, em muitas ocasiões, a transformação traz consigo um convite à mudança, e nem todos estão dispostos a aceitá-la. Enquanto isso, Jesus e seus discípulos haviam se afastado da terra dos Gadarenos, navegando para outras regiões. Mas, mesmo distante fisicamente, a mensagem de sua autoridade e poder continuava viva, agora através da vida transformada daquele homem. Seu testemunho se tornou como uma fagulha, preparando o terreno para futuras visitas de Jesus ou seus seguidores àquela região. Sua história continuou a causar impacto, plantando sementes no coração daqueles que o ouviam, despertando a curiosidade sobre quem era esse Jesus que tinha poder sobre as forças espirituais mais destrutivas. Ao refletirmos sobre essa narrativa, vemos como ela revela aspectos profundos do ministério de Jesus e do reino espiritual. A libertação do homem possuído ilustra claramente o conflito entre o bem e o mal. Mas, mais do que isso, ela demonstra a total supremacia de Cristo sobre todas as forças das trevas. Aquele encontro não foi apenas sobre a cura de um homem atormentado, mas também sobre a proclamação de que o reino de Deus estava rompendo as barreiras da escuridão. O homem que fora liberto seguiu a ordem de Jesus e voltou à sua vida cotidiana, mas agora com uma missão completamente nova. Ele se tornou um exemplo vivo do que a graça e o poder de Cristo podem fazer na vida de alguém. E, de fato, sua missão de testemunhar na Decápolis foi o primeiro passo para que muitos naquela região começassem a ouvir sobre Jesus. Ele se tornou um precursor, um mensageiro de um novo tempo, em que até mesmo aqueles que eram considerados fora do alcance da salvação, agora poderiam experimentar a graça divina. Esse relato também nos leva a pensar em nosso próprio papel como testemunhas daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Assim como o homem gadareno, cada um de nós tem uma história para contar. Uma história de transformação, de redenção e de renovação que pode tocar os corações ao nosso redor. Jesus nos chama, assim como chamou aquele homem, a compartilhar essa história, não para nossa própria glória, mas para que outros possam ver o poder de Deus em ação e serem atraídos para a luz. Enquanto continuava sua jornada, o homem liberto pôde ver os frutos de seu testemunho. Sua vida restaurada, outrora marcada pela dor e pela escuridão,
agora servia como uma poderosa lembrança de que não há ninguém além do alcance da redenção. Em meio às cidades da Decápolis, ele se tornou um farol de esperança, e sua voz ecoava a mensagem de que, independentemente de quão profundo seja o abismo, Jesus tem o poder de resgatar, restaurar e dar um novo começo. A libertação daquele homem marcou o início de um movimento de transformação que atravessaria fronteiras e mudaria vidas por gerações. E assim, a história do endemoniado gadareno não é apenas sobre um homem do passado, mas também sobre nós, sobre como Jesus pode nos libertar das forças que nos escravizam e nos capacitar a viver, de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Essa história nos lembra que, em Cristo, a liberdade, a cura e a esperança são sempre possíveis. E que, assim como aquele homem, somos chamados a testemunhar esse poder ao mundo ao nosso redor. Agora cabe a nós decidir: seremos como os habitantes daquela região, que por medo e insegurança rejeitaram a presença transformadora de Jesus? Ou seremos como o homem que, após experimentar a libertação, se tornou um embaixador da graça e do poder de Deus? A escolha é nossa e a história continua em nossas próprias vidas. À medida que concluímos essa jornada pela história do homem liberto da legião de demônios, somos lembrados do imenso poder de Jesus, capaz de restaurar até mesmo aqueles que parecem estar além de qualquer esperança. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre como Jesus ainda hoje deseja nos libertar, nos curar e nos dar um novo propósito. Não importa quão profundas sejam as trevas, a luz de Cristo é sempre mais forte. Agora, eu gostaria de ouvir de você o que essa história falou ao seu coração. Já experimentou a transformação de Jesus em sua vida? Compartilhe seus pensamentos e testemunhos nos comentários. Sua história pode ser uma bênção para alguém. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando mais histórias poderosas e profundas como essa, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Além disso, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ajude a espalhar essa mensagem de esperança e libertação. Juntos, podemos alcançar ainda mais pessoas com a mensagem transformadora de Cristo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.